eu disse que isto ia correr mal. E correu. Já filmei este vídeo e agora vou ter que filmar outra vez, porque o microfone não estava bem posto. E portanto não tenho som no vídeo inteiro. Ok, eu não sei filmar vídeos em português. Não sei, nunca filmei. Mas vocês já me pedem para filmar um vídeo em português para aí há 3 anos. E eu há 3 anos que vos digo que não. E portanto achei que agora se calhar era boa altura para experimentar. Estou com imenso medo, estou com bastante receio, mas aqui estamos. Não sei começar o vídeo. Olá, boa tarde, bem-vindos. Estão bem? Para quem me conhece, oi. Para quem não me conhece, olá, sou a Bianca, sou portuguesa, vivo em Londres, estou em Inglaterra há 10 anos, emigrei e nunca filmei um vídeo em português. Portanto, bem-vindos. Antes de mais nada, porque eu sei que se eu não falar nisso, todos os meus comentários vão dizer a mesma coisa. Eu sei que a minha voz em português é um bocadinho mais grave do que a minha voz em inglês. Não quero ver comentários a dizer "Oh Bianca, mas porquê é que a tua voz em português é diferente?" Não sei, gente. Não sei. Isto é assim desde sempre. Eu fui ao Instagram e pedi para vocês me deixarem perguntas em português e vocês não tiveram com meias medidas. Mandaram-me tanta pergunta que eu não vou conseguir responder a tudo. Portanto, desde já peço desculpa. Vou tentar responder às perguntas mais repetidas, mas obrigada pela resposta, que isto foi forte. Foi forte. Quando pensas em português ou em inglês? Depende. Eu se estiver a falar inglês o dia todo, o mais provável é pensar em inglês, mas se eu estiver a falar muito português nesse dia, se eu estiver no FaceTime com a minha mãe durante horas ou se eu estiver a ver um stream em português, o mais provável é exatamente eu pensar em português. Portanto, depende do dia, mas sonho sempre em português. Super estranho. Algum dia tencionas voltar permanentemente para Portugal? E essa foi, de longe, a pergunta que vocês me fizeram mais vezes. A resposta é complicada. Nunca digo que nunca. Se eu tivesse a oportunidade de voltar para Portugal permanentemente, com a qualidade de vida que eu tenho cá, provavelmente sim. Mas, já estou cá há muito tempo. E quando eu vim para cá, não foi com a intenção de ficar cá para sempre. Eu não pus data para voltar. Eu pensei, vou acabar o liceu, entretanto fui para a universidade, entretanto arranjei emprego e aqui estou. E agora tenho 26 anos, tenho a minha vida toda feita cá, as minhas amizades todas cá, a minha vida profissional feita cá, e para voltar para Portugal, seria uma decisão enorme, enorme. Eu teria que recomeçar a minha vida completamente do zero. Para já, a nível profissional, arranjar emprego em Portugal hoje em dia está complicado, com os Covids, com tudo mais. Está complicado, muito menos em publicidade. E depois, também a nível social, eu não tenho vida social em Portugal. Eu não tenho amigos portugueses. Todos os meus ex-colegas com quem eu andei no liceu já não estão em Portugal. Também emigraram, foram embora, voltaram para os países deles. Ou estão cá, em Londres, em Inglaterra. Portanto, eu não tenho aí ninguém. Eu tenho aí a minha família, que obviamente é o mais importante, mas eu não tenho vida social e não tenho sequer maneira de pensar como é que eu iria fazer amigos com 26 anos em Portugal, nunca tendo vivido aí como adulta. É uma decisão muito grande e muito complicada. Portanto, nunca digo que nunca. Se eu tivesse a oportunidade de ser freelancer e trabalhar para mim mesma e trabalhar em Portugal, aí se calhar pensava nisso, mas para já não vejo maneira de voltar para Portugal permanentemente. Estás a pensar vir a Portugal em breve, apesar de haver quarentena obrigatória? Sim, eu estive a ver as notícias e a ver como é que as coisas corriam, a ver se deixavam de nos mandar fazer a quarentena. Infelizmente isso não aconteceu, mas eu já sou tia desde maio e ainda não conheci o meu sobrinho e preciso sinceramente de ir a casa. Portanto, em agosto estou a pensar fazer a viagem, ainda não marquei nada. Quando eu marcar vai ser mesmo à última da hora, porque até ver voos aqui está complicado. Portanto, a resposta é sim e vou o mais depressa que conseguir, mas para já ainda não está nada marcado. Mas agosto é o pensamento. Como é que aguentas passar dias sem falar a tua própria língua? Gosto muito de ti. Obrigada, Diogo. Eu não passo vários dias sem falar a minha própria língua. Para já, eu não sinto que o português seja mais a minha própria língua do que o inglês. Para mim, o inglês e o português são iguais. Eu falo tanto inglês como falo português.
qualquer dia. Não há diferença para mim mesmo. Portanto, se eu falar inglês o dia todo, não sinto falta de falar português. E se eu falar português o dia todo, não sinto falta de falar inglês. Não sinto essa diferença que muitas pessoas às vezes acham que eu se calhar sinto. E ainda por cima eu falo tanto inglês num dia como falo português. Eu falo com a minha família todos os dias. Se não é com a minha mãe, é com o meu pai, com a minha avó, com o meu irmão. Eu ou falo por mensagem, ou falo por FaceTime. Tenho amigos que falam português com quem eu falo em português. Portanto, eu falo as duas línguas, tanto uma como a outra, no dia-a-dia. Obviamente que falo mais inglês porque vivo em Inglaterra e quando eu saio de casa falo tudo inglês comigo, mas, não sinto essa diferença. O que é que sentes mais falta de Portugal sem ser a família? O que eu sinto mais diferença mesmo é a comida e o tempo. A comida aqui é muito diferente, os hábitos são muito diferentes. Eu tenho um mínimo de controle sobre isso porque eu cozinho para mim mesma e vou ao supermercado, mas não tenho acesso a muitas coisas que em Portugal existem em qualquer supermercado, que cá por isso simplesmente não existem. E o tempo, é o que é. Hoje por acaso está sol, mas normalmente não está. Eu não tenho acesso ao sol como tinha, tanto que eu tenho que, pintar a pele para ter um mínimo de uma corzinha, senão pareço um fantasma. Parece que não vejo o sol há 10 anos. Sinto muita falta do mar, e isso para mim tem tudo a ver com o tempo, porque tenho saudades da praia. São essas as maiores diferenças e as coisas que eu sinto falta, para além da minha família, obviamente. Ainda falas bem o português apesar de estares em Inglaterra? Eu acho que sim, mas diz-me tu. Diz-me tu, eu não sinto diferença nenhuma em falar português ou em falar inglês, como já disse, não sinto diferença. E acho que o meu português não melhorou nem piorou, o meu português está igual. Mas digam-me vocês, o que é que vocês acham? Diferenças que encontraste entre a escola em Portugal e no UK? Não senti diferença absolutamente nenhuma porque eu nunca andei num colégio português. Eu sempre andei num colégio inglês. Aliás, isso é mentira, eu andei no Mira Rio do primeiro e segundo ano? Primeiro e segundo. Foi o primeiro e segundo ou foi só o primeiro? Não sei. Mas andei no Mira Rio e depois fui para um colégio inglês. E andei nesse colégio inglês desde os 18 anos e quando vim para a Inglaterra não houve diferença nenhuma. O currículo era o mesmo, fiz o IB, eu estudei no currículo inglês, portanto não senti diferença nenhuma. Tiveste a oportunidade de viajar por Portugal e conhecer várias zonas? Não, infelizmente não. Eu vivi em Portugal desde que nasci até aos meus 16 anos e nessa altura, obviamente, eu era uma adolescente e nós nunca viajámos muito. Nós íamos sair durante o dia, sei lá, entre Lisboa e Cascais, eu sou de Lisboa, entre Lisboa e Cascais, íamos muito à Ericeira, fomos ao Algarve várias vezes, mas para além disso, não viajei muito por Portugal. E depois, como vim embora ainda como adolescente, eu quando vou visitar Portugal é para visitar a minha família e estar com eles, porque eu só vou uma semana ou duas, e portanto não tenho tempo de pegar no carro e fazer uma viagem. Olha, vou ao Porto. Não, eu nunca fui ao Porto e não tenho a oportunidade de o fazer porque nunca vou a Portugal tempo suficiente, nem tenho carro em Portugal, nem eu não conduzo, portanto é complicado, não tenho oportunidade disso. Se eu voltasse a Portugal permanentemente, aí, fazia as viagens todas, ia conhecer tudo. Mas assim não tenho oportunidade de o fazer porque eu não vou a Portugal tempo suficiente de uma só vez para dispensar tempo com a minha família para fazer uma viagem. Qual é a sensação de chegar a um país completamente diferente e teres de te habituar a ele? Beijinhos, Miguel. Eu tenho uma resposta um bocadinho diferente a essa pergunta. Eu não senti esse choque cultural que a maior parte das pessoas sentem quando vêm de Inglaterra ou de Portugal para a Inglaterra e sentem aquele choque de virem para cá como adultos. Eu, como era adolescente e como tive aquela experiência do colégio inglês em que todos os meus amigos eram ingleses, as famílias eram inglesas, eu não senti um choque cultural quando vim para cá. Mas uma coisa que eu sinto muito, que sentia na altura e que ainda sinto 10 anos depois, é que eu sinto-me portuguesa demais em Inglaterra e sinto-me inglesa demais em Portugal. Eu não sinto que pertenço nem a um sítio nem ao outro. Essa foi uma das grandes coisas com que eu sofri quando era adolescente, porque também não tinha vivência nenhuma para me saber explicar e saber explicar o que é que eu sentia. Eu sentia que eu andava num colégio com pessoas com quem eu não gostava e não tinha
nenhuma outra vida social, nem sentia que tinha maneira de fazer amigos em Portugal, portugueses. Portanto, eu estava ali presa numa situação um bocado complicada, e entretanto, quando vim para a Inglaterra, sentia-me estrangeira cá, mas em Portugal também me sinto estrangeira. É super, super estranho. Mas pronto, acontece a muitas pessoas, especialmente a pessoas que imigram. Epá, sentes-te sempre fora de sítio. Esta pergunta vai ser parecida com uma que eu já respondi, mas a resposta vai ser diferente. Ainda mantens o teu vocabulário de português intacto ou já se confunde com o inglês? Uma coisa que me acontece imenso mesmo, e isto acontece a muitas pessoas que falam várias línguas, é eu estar a falar em português e esquecer-me completamente qual é uma certa palavra que eu preciso e estou a tentar dizer, e só me sai a palavra em inglês e não consigo pensar qual é a palavra em português. E isso acontece-me também no inglês, em que eu, se estiver a ter uma conversa, às vezes esqueço-me completamente qual é a palavra em inglês que eu estou a pensar e só me sai em português. Acontece-me imenso, e sei que a vários amigos meus também imigrantes acontece-lhes imenso, tanto para uma língua como a outra. Se alguma vez voltares para Portugal, qual seria uma cidade em que gostarias de viver? Eu, se voltasse para Portugal permanentemente, viveria sempre em Lisboa, entre Lisboa e Cascais. O mais provável seria mesmo viver em Lisboa, porque a nível de trabalho provavelmente seria mais simples, mais fácil, mas sempre entre Lisboa e Cascais. Gostava muito de viajar e de ver outros sítios em Portugal e de, pronto, ter essa experiência e de fazer o turismo todo português. Epá, mas não me tirem de Lisboa. Não me tirem de Lisboa! Estou aprendendo inglês. Você tem alguma dica que me possa ajudar? Jéssica, obrigada pela pergunta. Eu não tenho grande autoridade para vos ensinar ou para vos dar dicas em como aprender o inglês, porque eu aprendi com 7 ou 8 anos. Comecei a falar inglês. E, portanto, aprendi como criança, e eu sei que aprender línguas em adulto é muito mais complicado, mas uma coisa que eu sempre fiz desde criança e que ainda hoje faço como adulta, é ver séries e filmes em inglês, com as legendas também em inglês. Isso não ajuda muito para uma pessoa que ainda não fala muito inglês e que não consiga ler e perceber, mas para quem já tem esse nível de inglês que consegue ler perfeitamente, façam o esforço, sacrifiquem as legendas em português, ponham legendas em inglês, para vocês fazerem a ligação entre a palavra escrita e a palavra dita, seja com que sotaque for, se for americano, se for britânico, faz muita diferença a nível do vosso sotaque também, e de vocês começarem a aprender a ouvir e a perceber sem terem que ler. Tenho esse hábito, eu gosto de ter as legendas, já não preciso, mas às vezes, falha-me uma palavra, não percebo um certo sotaque, e ter as legendas ajuda muito mesmo. Vocês perguntam-me sempre a nível do meu sotaque, porque o meu sotaque é muito inglês, americano, não parece que tenho sotaque português, e não tenho, e essa foi uma das coisas que me ajudou imenso a nível do meu sotaque, foi exatamente o ler para aprender a ouvir. Não precisando das legendas em português, sacrifiquem, porque faz toda a diferença. E a última pergunta, para acabar, porque isto já está muito comprido e eu estou com medo de quanto tempo é que isto me vai levar a editar. Alguma vez te arrependes de sair de Portugal? Sim e não. Arrependo-me a nível familiar, a nível da minha família. Eu sei que estou cá há 10 anos e em 10 anos sacrifiquei 10 anos de vida diária e de interações que eu podia ter tido com a minha família toda. Especialmente agora que sou tia, sinto exatamente essa falta. Sinto que estou a fazer falta à minha família, mas que eles me estão a fazer muita falta a mim. Sinto-me triste de não estar com eles todos os dias. Era uma coisa que não me fazia confusão nenhuma, até mesmo há uns anos para cá, mas quanto mais velho eu fico, quanto mais eu cresço, sinto que estou a sacrificar uma parte da minha vida com a minha família, que não devia sacrificar e que me vou arrepender muito. Já me arrependo, mas vou-me arrepender mais quantos mais anos passarem. E é uma coisa que eu penso todos os dias e que, pronto, está comigo todos os dias, mas que não tem grande solução para já. Mas a nível profissional e a nível social, não me arrependo. Eu sei que fiz... Eu sei que tomei a decisão certa quando decidi vir-me embora, quando decidi fazer o liceu cá e decidi fazer a minha universidade cá. Não me arrependo minimamente, sei que não estaria onde estou hoje se tivesse ficado em Portugal, a nível profissional e a nível financeiro, provavelmente. Mas tudo o resto
também a minha vida social, pronto, adoro estar cá, tenho os meus amigos todos cá, mas também sei que se eu tivesse voltado para Portugal mais cedo, tinha feito a minha vida aí, tal como fiz aqui. Mas não fiz. E pronto, foram decisões que foram tomadas e que eu tomei. E pronto, não, na geral não me arrependo. Na geral, do dia a dia, não me arrependo, mas tenho dias em que, sim, arrependo-me muito e tenho saudades da minha família, então ainda por cima agora nesta fase da nossa vida em que estamos fechados em casa e não conseguimos viajar, eu sinto que não tenho sequer a opção de os ver, não consigo meter-me num avião e ir a casa. E isso é uma coisa que vai influenciar muito para o resto da minha vida, dependendo de como as coisas correrem. Se isto se prolongar durante muito tempo, eu não quero viver no estrangeiro e não conseguir ver a minha família. A minha prioridade está aí. Se isto voltar a acontecer, não sabemos o que é que vem no futuro, não é? A resposta, portanto, como para as outras perguntas todas, foi sim e não, é complicado. Acho que vamos acabar o vídeo por aqui, a minha câmera está a morrer, mas obrigada por verem o vídeo, deixem-me um comentário a dizer se gostaram ou não, se querem mais vídeos em português. Eu sinto-me vulnerável a pôr este vídeo online, tenho bastante receio, porque sinto que estou a expor-me aos portugueses todos e eu, pronto, tenho medo que vocês não gostem de mim, basicamente. Mas digam-me se gostaram e se gostaram eu eventualmente posso fazer mais vídeos destes. Mas obrigada por verem o vídeo. Deixem um gosto se gostaram. Não sei acabar o vídeo, ok? Tchau, vou-me embora, beijinhos.